Boa noite a todos. Muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre querido, esse amigo, esse irmão de todas as horas. Agradecer a Ele por estarmos aqui mais uma vez. Vamos agradecer por todas as bênçãos que temos recebido diariamente em nossas vidas. Vamos agradecer o amparo que não nos falta. Vamos agradecer essa doutrina de luz que ilumina as nossas vidas e a nossa forma de pensar. Senhor, abençoa esse grupo que aqui se reúne em vosso nome. Que nós possamos, Senhor, sentir a força do vosso amor, sentir a força do conhecimento, abrindo os nossos espíritos para um novo horizonte, para uma nova forma de pensar, de compreender a vida. Mas, sobretudo, Senhor, faça com que o nosso coração, cada dia mais, caminhe na direção do amor, na direção da compaixão, na direção da fraternidade. Que nós possamos usar tudo aquilo que a vida tem nos oportunizado a aprender nesses momentos, no socorro a nós próprios e ao nosso próximo. Que a tua paz, Jesus, seja em todos os lares aqui presentes. Que essa paz se estenda àqueles ligados ao nosso coração, que precisam do equilíbrio, do amparo. E que essa paz que sentimos nesses momentos possa contribuir através dessas vibrações doces, serem levadas a outros locais em dor para os nossos irmãos em humanidade. Ser conosco, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Obrigada, Kátia. Lu, seja bem-vindo. Mais uma vez, delícia te receber. A gente fica ansioso, Lu, pela quinta. Ai, Que tá bom. com a palavra, Eu também. Muito boa noite, gente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre vida mental e comportamento suicida, tá? Antes de falar do comportamento suicida, eu queria recomendar para vocês um livro, tá? Esse livro aqui, ó, de R. Almeida, Morte, Luto e Imortalidade, editora Letra Espírita. Então, esse é um livro que traz algumas reflexões muito valiosas, né, sobre o nosso conceito de morte, a nossa condição de enfrentamento para essas questões, como é que a gente lida com o luto, o que é isso para nós espíritas. É interessante porque poucas vezes a gente para pensar sobre isso, né? Eu sempre costumo dizer que a gente
fala que o espiritismo matou a morte, mas nós não superamos isso tão bem, né? Para nós ainda é uma coisa meio complicada. Então, é importante, né, a gente manter essa informação atualizada. Sobre o tema suicídio, né, vida mental e comportamento suicida, o capítulo, genuinamente, ele fala de comportamento suicida. Ele não aborda tanto, um pouco mais para o final, a questão do suicídio mesmo, aquele clássico que a gente conhece, do indivíduo lá no mundo espiritual. Não é isso que eu vou relatar hoje. Tá? Então, a gente vai falar muito de comportamento do suicídio. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente falar do suicídio do que do comportamento, né? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio, qual é o comportamento, né? Qual é o mundo mental, como que essa pessoa pensa, como que ela conduz, né, a sua mente, a sua vida. E é importantíssimo a gente entender, porque nós estamos sujeitos a enfrentar situações aí desse tipo. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela. Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Tudo ok, Lu. Bom, então a gente vai falar sobre vida mental e comportamento suicida, né? Um ponto de partida que o capítulo traz são alguns índices, né? Só para a gente entender isso a grosso olhar, esses pontos em vermelho são as regiões com maiores índices, né? Aí de suicídio por população, né? 100 a cada 100 mil habitantes. Então, nós temos aí regiões críticas, né? No nosso mundo afora. O Brasil não fica tão atrás, né? Estados Unidos, Índia e China são países com grandes números de suicídio no mundo, né? São os países em que mais se estuda os casos de suicídio no mundo. E aí também temos a Suíça e temos outros contextos aí na Europa, tá? E também na África. Então, os números eles são alarmantes, tá? Quando a gente fala de suicídio. No mundo, né? Qual que é a estatística mundial? Nós temos uma morte a cada 40 segundos. Um suicídio a cada 40 segundos. Então, quer dizer que, no começo da minha fala até agora, 2 pessoas podem ter cometido suicídio, infelizmente, né? E nós temos aí uma estatística geral de 800 mil pessoas no mundo, né? No mundo aí por ano. Então, são dados assim bem preocupantes. Uma idade aí comum de 15 a 19 anos, 50% das mortes violentas entre os homens e 71% das mortes violentas entre as mulheres. No nosso Brasil, né? Como é que fica isso? O Brasil, a gente tem aí uma estatística de 2011 a 2015, isso vai se atualizando ao longo do tempo, né? E aí, por estado, como é que fica isso, né? Existe como é que eu vou dizer? Existe quase que uma alternância estatística, que hora a gente vê um índice muito... tirando São Paulo, a gente tem Rio Grande do Sul, sempre aparece alto nas estatísticas, e Santa Catarina, né? São 2 estados depois de São Paulo que vão se alternando ali, às vezes ultrapassam Minas Gerais, né? Então, traz informações importantes, tá? Eu vou dar falar para vocês uma informação que ela serve para muita coisa, quando a gente fala de estudos sobre o Brasil. Quando a gente estuda estatística, eu não sei se vocês sabem, quando a gente estuda estatística, ela serve para muita coisa, para saúde, para questões populacionais, inclusive para eleições, para tudo. Quando a gente olha as estatísticas de Minas Gerais, a estatística de Minas Gerais, de qualquer coisa que a gente for estudar a nível Brasil, ela representa o Brasil inteiro. Ela é igual, geralmente ela é muito igual à taxa do país. Então, se a gente pegasse aqui em Minas Gerais e visse os casos de suicídio entre mulheres e homens, por idade, por condição social, por questão de saúde, tudo, o que nem Minas vai dar no Brasil. Minas Gerais é o estado
estatisticamente que melhor representa o Brasil a nível de estatística. Então, é bem interessante isso, porque a partir daí a gente tem uma dimensão do todo, né? E quando a gente vai ver São Paulo, por que São Paulo os dados são maiores? Né? Porque a população é um estado muito populoso e destoa do restante dos outros estados em alguns aspectos. Mortalidade por faixa etária, né? Que tem uma divisão também, aí já são dados de 2016, então são números preocupantes. E esses números, pessoal, não são reais, tá? Não são reais. Por que não são reais? Porque nem tudo nem todos os casos de suicídio, eles são notificados como suicídio, tá? Nem em todos os casos. Então, a gente não sabe, nunca vai saber se é só isso. A certeza que a gente tem é que é mais que isso. A gente só não sabe o tamanho desse problema, né? Há pessoas que desaparecem, e são eu acho que é uma das questões que mais me perturbam, né, de tudo de ruim que acontece no mundo, são as pessoas que desaparecem, né? E há pessoas que desaparecem e cometem suicídio nessa jornada, né? Some, tem um surto psicótico, tem uma crise depressiva, uma crise de pânico, somem do mundo, entram num agravamento dessa crise, cometem o suicídio, ninguém sabe, de repente aparece em algum lugar distante de onde saiu, né? E isso, de repente são dados como indigentes, então são casos tristes, né? Que a gente vai encontrando aí ao longo dessas informações, né? Nem tudo é notificado, nem tudo é informado. O suicídio ele tem algumas causas, né? Ele tem algumas raízes quando a gente vai entender, né? Alguns fatores que são associados ao suicídio. Então, quando a gente olha isso aqui, essas informações que eu vou passar, o que é importante a gente pensar? Ó, se eu conheço alguém, ou se eu me enquadro em 1, 2, 3 ou mais itens, eu preciso ficar atento, né? Por quê? Porque por mais espírita que nós sejamos, chega um momento em que o conjunto desses fatores todos, eles podem me tirar a percepção do bom senso, do equilíbrio e tal, né? Nós estamos falando aqui de depressão, né? Transtorno bipolar, abuso de todas as ordens, dependência de álcool e outras drogas. Se nós pegarmos só isso aqui, nós temos uma estatística gigantesca da nossa população com algum desses transtornos. Além disso, tem as comorbidades psiquiátricas, que são aquelas pessoas que já são diagnosticadas com uma esquizofrenia, com algum outro tipo de transtorno, né? Algum tipo de psicose, alguma neurose agravada. Então, são situações, né, que elas aumentam a possibilidade do indivíduo cometer um suicídio. Então, quando eu descubro que eu tenho alguém na minha família, né, que tem uma depressão, que tem um transtorno bipolar, que tem algum desses itens, isso é um sinal de alerta, tá? É um sinal de alerta para que a gente consiga e tente fazer alguma coisa. Histórico familiar de doença mental, né? Então, o indivíduo teve a mãe, teve um problema psiquiátrico, né? Tem família, né? Tem um histórico de família, então preciso ficar atento com isso, tá? Não sei se vocês sabem, mas é muito comum em grandes capitais, né? Eu não entendo, isso é uma coisa de se estudar. Por exemplo, a região de Santo André, em São Paulo, é uma região que tem um histórico e tem muitos e muitos casos, né? É interessantíssimo, de doença mental. É uma região com um número gigantesco de ordens de problemas de saúde mental, né? Então, você vai nas UPAs, né, nos hospitais, né, na região de Santo André, por exemplo, você vai ver, é muito comum ver jovens com tentativas de suicídio, pessoas com problemas graves de alcoolismo, violência doméstica, e aí as coisas vão se somando, né? Então, às vezes são questões de uma região específica, pelo contexto social,
né? Pelo contexto de vida. Então, tudo isso são questões interessantes para a gente analisar. Ideação ao plano suicida. Tá? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ninguém se mata do dia para a noite. Quem acorda e fala assim, vou me matar, eu vou me matar. Não existe isso. Tá? Nós aqui, muitas vezes, não sabemos a razão ou os motivos, né? Por que a pessoa cometeu o suicídio. Mas existe causa e existe histórico. Isso é uma coisa que a gente não pode se olvidar, né? Não sei se é um termo correto, né? A gente não pode... a gente tem que ficar atento a isso, tá? Tentativa de suicídio pregressa. Por quê? O indivíduo com ideação suicida, ele tem um histórico e é muito comum ele já ter tentado alguma vez, né? Então, quando... acho que vocês sabem, eu já comentei, não sei se todos sabem, né? Mas eu tenho histórico na família, minha mãe cometeu um suicídio. E o que aconteceu, né? O que nós sabemos? Que ela teve por volta de 4 ou 5 tentativas frustradas até conseguir. E ela dizia que uma hora ela ia conseguir, né? Então, o que acontece nesses casos? Eu preciso entender o porquê essa tentativa. Né? Se eu tenho um familiar perto, se eu tenho alguém lá no atendimento fraterno, o que acontece? Porque não adianta a pessoa chegar na casa espírita, lá no atendimento fraterno, e dizer para você que vai se matar, e você explicar para ela o que é o livro Memórias do Suicida. É a conversa perdida. Porque a pessoa vai achar que o inferno que ela vive é pior do que o que ela vai encontrar lá no que está no livro. Entendeu? Vai repetir assim, não vou nem lembrar disso. O espírito se joga de novo do penhasco. Não vou estar nem aí. Depois isso vai passar. A pessoa ela não vai se prender a isso. Ela vai se prender àquilo que ela está vivendo agora. Né? Então, trazer essa percepção, ela não vai ajudar em absolutamente nada. Mas entender as causas e, de repente, ver qual é a rede de ajuda e colaboração que essa pessoa tem para enfrentar melhor a situação que ela está vivendo, esse é o caminho mais viável. Né? Falo isso porque a gente que é espírita, às vezes tem a mania de jogar tudo para o lado espiritual e não ter uma visão clara de contexto. E aí não consegue orientar de maneira adequada. Né? E existem aí uma gama de fatores psicossociais. Né? Abuso físico ou sexual. Né? Por que na Índia, olha só, por que na Índia, os países com maiores índices de suicídio? Estados Unidos, tá? Índia e China. Vamos lembrar da Índia. Por que a Índia tem um dos maiores índices de suicídio e de mulheres do mundo? Alguém sabe disso? Alguém se arrisca? Vamos lá. Porque na Índia, né, se uma mulher... A Índia é um país em que a cultura do estupro é normal. Né? Então, na Índia, se uma mulher for violentada sexualmente, sofrer um abuso sexual, for na justiça, né, é mais fácil ela ser condenada do que quem cometeu o estupro. Tá? Então, por uma questão de vergonha, por aquilo que ela passou, que geralmente são mulheres que são abusadas não é por um homem, mas por um grupo de homens, isso é exposto, olha que absurdo, muitas cometem um suicídio. Tá? Tem a questão das castas, né? É uma forma de humilhar a mulher, porque ela é de uma outra casta, porque ela é divorciada, porque ela é isso, porque eles criam as razões, né? Cometem o estupro. Então, tem um contexto, a gente precisa entender. Né? Nós temos outro ponto, que é a perda ou separação dos pais na infância. Né? Sempre falo isso em atendimento fraterno, o casal vai se separar. Né? Aí a gente fala assim, eu particularmente
leva à seguinte reflexão, né? É importante analisar o impacto que isso vai dar a longo prazo. Só isso. Então, pensa lá nos seus filhos, o impacto que isso vai dar a longo prazo e avalia custo-benefício. Qual é o impacto disso? Né? Então, não adianta eu pensar só, né, no casal. É porque ela é assim. Então, analise o contexto como um todo. Né? Por quê? Porque dependendo como isso vai ser trabalhado com os filhos, em algum momento isso vai trazer um impacto. Né? E aí não vamos entrar aqui na questão do divórcio, porque tem vários senões e poréns aí. Né? Mas são questões que afetam. Né? Instabilidade familiar, tá? Isolamento social. Por falar nisso, durante a pandemia, os índices de suicídio aumentaram no mundo. Né? Nós tínhamos aquelas pessoas que eram idosas e viviam sozinhas, mas tinham uma vida ativa social, saíam para cuidar da sua vida, tinham uma autonomia, e durante a pandemia perderam isso, perderam amigos da mesma idade, familiares da mesma idade, né? Perderam contato com os filhos, porque os filhos tinham medo de transmitir o vírus para os pais ou para esses avós, e aí a situação ficou muito grave. Né? Para esses idosos e também para aquelas pessoas que são os esquecidos, né? Que são as pessoas em condição de rua, que são as pessoas desabrigadas, que são, né? E aí vai, olha o tamanho do problema que nós estamos encontrando. Aqui nós estamos falando também de perda afetiva recente, ou fator estressante, né? E aqui é lá no atendimento fraterno também, analisar o indivíduo perdeu um ente querido, perdeu alguém. Como que ele está lidando com isso? Né? Então, às vezes eu fico lembrando das coisas que eu falo, principalmente nesse grupo, né? Aí, às vezes eu fico pensando assim, nossa, é um grupo espírita, mas às vezes eu falo algumas coisas que não são espíritas, né? Mas é que o centro espírita, ele recebe pessoas e está cheio de situações de contextos que não estão lá, dentro da casa espírita. E vão além, né, dos conceitos que nós temos na codificação, mas que precisam ser bem trabalhados. Né? Porque isso aqui é o bicho que pega lá fora. Né? Por isso que eu digo, a gente precisa sempre trazer o conhecimento, o conceito da doutrina espírita, mas tem que muito bem associar esse contexto de vida das pessoas. Não adianta a gente encontrar uma pessoa que está falando que está desesperada, está desempregada, e falar para ela fortalecer o evangelho no lar que vai dar tudo certo. Tudo bem, ela precisa fazer o evangelho no lar, mas como que ela está lidando com isso? Né? Aí eu já falei, ó, põe lá na casa espírita mural, assim, de pessoas que têm serviço para oferecer, e a gente está procurando emprego. Né? Então, assim, vamos criar uma rede de colaboração, né? Ó, quem está precisando de ajuda e que tem ajuda para oferecer. Às vezes você tem uma pessoa lá que quer ajudar, quer fazer alguma coisa por alguém, que não conhece alguém. Né? Então, são coisas que nós precisamos olhar. Né? A aposentadoria, outro ponto importante. Né? Tem pessoas que não estão preparadas, nunca pensaram nisso, é interessante. O indivíduo trabalhou, ativo a vida inteira, e fez e tal. De repente, né? Alguém virou para ele e falou, meu amigo, você está aposentado, e agora? O que a pessoa vai fazer? Não pode continuar trabalhando, o serviço não permite, naquele mesmo lugar, e de repente a vida muda. Né? Aí fica com a mulher o dia inteiro, e nunca viveram isso, porque os dois trabalhavam, agora tem que enfrentar a mulher o dia inteiro. Né? Tem que ajudar a arrumar a casa, tem que fazer isso, aquilo. Se falar demais, aquelas histórias que ela já conhece, né? Aquela novela que ela gosta, ele não gosta, ele não via porque antes ele trabalhava, agora tem que ficar junto, né? Junto com ela. Né? Aí os dois combinam para ver um filme, no começo ela já está dormindo. Então, assim, são coisas que agora, né, isso vai virar uma rotina. Como que vão lidar com isso? Estou vendo a Tânia aqui da risada, ao barato. Porque faz parte do nosso contexto. Né? E tem os casos mais graves, violência doméstica,
né? Tem a questão da desesperança, pessoas que perderam, né, a graça na vida, que perderam sentido na vida, se sentem desamparadas, né? É muito triste, né? A ansiedade intensa, pessoas que vivem uma ansiedade gigantesca e não cuidam disso, né? Eu perdi há 2 semanas atrás uma conhecida que ela tinha, não sei se era uma fibromialgia avançadíssima, somada com várias outras questões psicológicas, e ela carregava um peso, um muro de lamentações, uma negatividade, uma coisa tão grande, tão difícil, né? Tanto que o dia que ela desencarnou, foi olhar a última conversa que eu tive com ela, que eu fiquei falando, pensando, meu Deus, será que eu tratei ela mal? Porque era uma pessoa de convívio praticamente insuportável, né? E aí ela desencarnou, fui olhando os comentários das pessoas, dizendo, nossa, agora pelo menos ela vai parar de sofrer, parar de sentir dor, porque coitada, coitada, coitada. E de repente a pessoa não sabe lidar com esse sofrimento. E tem pessoas que ou morrem assim, ou se suicidam por isso. A pessoa nunca teve um problema de saúde, de repente adoece. E aí o mundo dela desaba, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Eu trabalhei muito, tive muito contato por conta da saúde, né? com oncologia. Chegou um momento na minha vida, eu tive que desencarar, porque chegou um momento na minha vida que dava uma dor, eu tentava saber, ó, se foi estadiamento 1, dá para fazer quimioterapia. Se for, né, se tiver doendo o estômago, mais as costas, pode ser uma metástase, né? Como é que eu vou fazer? E aí a gente começa a criar umas coisas, né? E já vê se já está tudo organizado, se vai ter lugar para enterrar e tal, porque aí a gente cria isso, né? Então, como é que eu vou enfrentar o momento em que eu vou sentir uma dor e vou ficar na dúvida e, de repente, for mesmo um CA avançado, for uma coisa grave? Eu estou preparado para isso? Né? Eu estou me educando para isso, por isso que eu falo desse livro da morte, sobre morte, luta e imortalidade, porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente foi estudando na doutrina espírita que nós somos espíritos imortais e a gente esqueceu os espíritos e ficamos só com o imortal na cabeça, e quando chega esse momento o negócio fica ruim para nós, né? Sou imortal, mas eu sou espírito, né? O corpo não é imortal, né? Então uma hora as coisas vão ladeira abaixo, né? Como a gente fala. E aí eu tenho que lidar com isso. Cuidar das questões relacionadas à vergonha, humilhação, né? Há pessoas que não suportam isso. Uma vez, bom, eu conheci tanta história, tanta coisa, que quando eu estiver na idade do Júpiter, eu vou contar o triplo de história que ele conta. E é muito bom isso, porque a gente tem memórias, né? As vivências, é muito legal. Eu conheci uma pessoa que ela morava numa mansão. Só que aí a gente vai conhecendo as pessoas, falando, não, essa mansão não é dele. Não é dele? Não, é alugada, né? E aí pagava alguns milhares de reais, né? E aí eu virei para o meu amigo e falei, por que ele paga tudo isso, né? Vive assim, o cara era um cabeleireiro e tal, né? Tudo bem, tinha o seu nome e tal. Aí ele falava, para manter essa aparência, né? Porque em algum momento teve tudo, perdeu tudo que tinha, mas não perdeu a classe, né? Então, como que eu lido com essas coisas? Porque em algum momento eu posso perder, né? Eu estou preparado para grandes perdas na minha vida, né? Eu tenho que estar preparado, ou eu preciso estar me preparando, ou eu preciso ter a certeza de que eu não estou preparado, e quando ela acontecer, eu vou precisar de ajuda mesmo. Isso é sábio, né? Eu penso em algumas pessoas na minha vida, eu digo isso para vocês com sinceridade, que eu penso em algumas pessoas na minha vida e penso assim, se essa pessoa morrer, eu não sei como que eu vou lidar com isso. Não sei. Acho que todo mundo tem alguém assim, se eu pensar, tá? Se eu pensar em uma pessoa, eu tenho mais de uma, graças a Deus, algumas pessoas que se eu pensar, falo, como que eu vou, né? Como que eu vou lidar com isso?
Aí vem aquele pensamento assim, nossa, eu não posso nem pensar. Isso quer dizer que eu não tenho como enfrentar essa perda. Então, eu preciso ter a sabedoria, né, de que, se isso acontecer, eu vou precisar de ajuda para enfrentar essa situação, né? Então, isso é importante também. Baixa autoestima, né? Baixa autoestima, a gente consegue trabalhar conosco e trabalhar com os outros. Isso é uma situação mais fácil, né? E na casa espírita, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque na casa espírita, gente, mais do que imaginamos, tem muita gente que é um suicídio em potencial. E aí nós ficamos falando que as pessoas são orgulhosas, são egoístas, que vão desencarnar, que vão para o umbral, que vão para o planeta chupão, que vão porque o mundo vai regenerar e tem gente que não merece. E essas pessoas vão se enquadrando nisso, né? A pessoa vai se enquadrando. Já está depressiva, tem baixa autoestima, né? Se sente humilhada pela condição que tem, né? Aí o palestrante, né, é o juiz fulano, é o soberano tal, né? Eu não sou ninguém, tá vendo o perigo que é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na casa espírita tá cheio de gente que acha que é o cocô da pulga do gato da rua. Tá? O cocô bem da diarreia feia mesmo, porque tem gente que se acha o nada do nada do nada do nada, né? Como é que nós vamos olhar para essas pessoas? Rigidez, né? Tem os traços de personalidade que é interessante. As pessoas muito inflexíveis, pessoas muito duras, agressivas, hostis, né? São pessoas que vão tentando levar a vida dessa forma até um momento que elas não suportam, né? Porque chega uma hora que não dá mais para ser assim, né? E aí ou a pessoa tem que fazer uma mudança muito grande, eu acho que é um comentário que eu fiz na semana passada, ou a pessoa tem que fazer uma mudança muito grande, ou ela desiste, porque ela não tem, como eu vou dizer, ela não tem arcabouço emocional, ela não tem arsenal emocional para fazer mudanças, né? Quando a gente estuda a psicanálise, a gente vai ver que cada pessoa tem a sua estrutura psíquica e tem coisa que você não muda fácil. Por quê? Porque o indivíduo traz isso a 50, 60 reencarnações. Você vai falar para a pessoa mudar o que ela é da noite para o dia? Não vai mudar. Se você fizer isso, né, você quebra o psiquismo da pessoa. E aí a pessoa funde, tá? Ou ela comete suicídio, ou ela entra num transtorno psicótico, alguma coisa acontece porque ela não vai conseguir ser aquilo que você quer que ela seja. Isso acontece em muitas relações, né? É o marido que quer fazer com que a mulher seja o que ele sempre esperou, é a mulher que quer fazer com que o marido seja o que ele sempre sonhou, que ela sempre sonhou, é o pai que quer se realizar através do filho, então quer que ele faça direito, quer que ele seja artista, quer que ele seja o jogador de futebol que ele não foi. E aí os problemas nascem, porque gera-se uma cobrança e uma expectativa e um traço de personalidade, né? Se molda um traço de personalidade no indivíduo que ele não veio para isso. Tá? E aí a gente tem questões de rigidez cognitiva, aquele pensamento que é o mesmo, não sai do lugar, aquela coisa, né, entranhada. Há pessoas que são assim, que vão sempre reclamar da mesma coisa, que a vida é a mesma coisa e tal. Então, isso vai trazendo... Tem pessoas que vão se agasalhando num pessimismo, numa energia negativa, né? E é difícil a gente trabalhar essas questões, né? Isso existe muito em terapia, e quem é psicólogo, se tiver alguém, a Nina aí, tá, mas algumas pessoas vão saber disso, né? Você vai, às vezes, com algumas pessoas até um ponto, porque dali para frente ela não te permite pensar diferente, e ela não se permite olhar a vida com outros olhos, né? Então,
fica bem difícil manejar isso. E também tem questões aí relacionadas a uma dificuldade muito baixa de enfrentar as adversidades da vida, né? Então, tem pessoas que têm muita dificuldade, e eu convivi, vocês conhecem, talvez convivam com pessoas assim, em que foram treinadas, né, ao longo da sua infância, ao longo da vida, de que tudo vai dar certo, de que o mundo vai ser perfeito, e não é. E aí vem a primeira decepção, a pessoa entra em colapso, porque ela não estava preparada para uma prova, para um sofrimento. Quem são essas pessoas? Aquela criança que quando chorava você dava bala, quando fazia birra você dava brinquedo, que quando batia o pé você fazia alguma coisa para parar de chorar, né? E aí quando foi virando adolescente, falava grosso, você falava com amor, para tentar atender a demanda, para ser o pai perfeito, e aí se transformou num adulto que não foi preparado para lidar com frustrações e com diversidades, né? Com as adversidades. E aí, de repente, tenta um emprego e não consegue, tenta passar um vestibular, não consegue, tenta conviver com a sociedade, não consegue, e aí os problemas começam a surgir. E aí o indivíduo começa a achar que ele não serve para esse mundo, ou porque ele é muito acima, ou porque ele é muito abaixo, né? Eu vou interromper aqui a minha apresentação, eu falei demais, e fiquem à vontade para perguntas e comentários. Nosso tempo acabou, como diz, como se diz em terapia, nosso tempo acabou. Está passando muito depressa. Eu vou passar então para o Pedrinho. Pedrinho! Não acabou nem a primeira lâmina hoje, Luciano. Deu tanto aqui com a gente que ficou no primeiro e pronto. É bom que tem continuação depois. Vou passar para você então, Pedrinho. Como diz as bruxinhas aí, tá amarrado. Tá amarrado. Então vamos à prece agora. Mestre Jesus, nós queremos agradecer a vossa bondade e misericórdia por nos conceder este espaço, estes amigos, estes temas, para que possamos trazer às nossas almas estes ensinamentos que expandem os nossos espíritos, as nossas consciências, e aprender com as dores do próximo, que são, na verdade, as nossas próprias dores, como lidar com isso, como aprender a servir, seguir os ensinamentos do vosso Evangelho, através da caridade, poder levar aos nossos irmãos um pouquinho de paz, de consolo, de esperança. É tudo que nós necessitamos e temos necessitado ao longo de todos esses anos e milênios da vossa misericórdia. Mas ainda precisamos do vosso amparo, do vosso auxílio. Esteja conosco, Senhor, sustenta as nossas motivações, as nossas buscas, ampara a nossa vontade com o vosso Evangelho e com o vosso amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Encerrado está hoje nossos trabalhos. Volta a palavra para nossa host. Obrigado, Pedrinho.